Olá, seja bem-vindo ao canal Em Busca de Sentido. Eu chamo Lucas Paganucci e nesse vídeo eu vou te ensinar a estratégia infalível para você assumir de uma vez por todas o controle financeiro da sua vida. São 4 passos poderosos que você pode aplicar agora para assumir de uma vez por todas o controle das suas finanças. Antes de falar dessa estratégia infalível, eu quero te explicar como que eu cheguei nela. Ao longo da minha história, eu lembro que aos 8 anos os meus pais faliram e a gente foi morar com minha avó. E depois dessa época que meu pai faliu, ele começou um novo negócio e que trouxe muito dinheiro para nossa família. Meu pai ganhou muito dinheiro, ele pôde comprar carros de luxo, ele pôde viajar para vários lugares. Só que eu fui percebendo que apesar de nós termos dinheiro, condições financeiras, nós não éramos felizes realmente. Isso me incomodou por muitos anos. A falta de dinheiro, sim, ela traz infelicidade. Eu vivi esses dois lados da moeda, né? O que eu pude perceber e que me incomodava muito era que não necessariamente as coisas que o dinheiro podia comprar realmente traziam felicidade. Eu sentia falta de algumas coisas que iam além do que o dinheiro podia comprar. E o que eu percebi foi o seguinte: o nosso descontrole financeiro, as dívidas que a gente cria, as nossas compras compulsivas, a inabilidade de utilizar o cartão de crédito, os empréstimos desenfreados, a dificuldade da gente saber cobrar de forma efetiva, saber gerar renda, saber gerar valor e gerar dinheiro na nossa vida, estava diretamente ligado a tudo isso que eu fui descobrindo ao longo desses anos que eu fui me questionando para buscar entender o porquê, apesar de nós termos dinheiro, a gente não era feliz. Eu não me sentia feliz apesar de ter dinheiro. Eu sentia que faltavam coisas que o dinheiro não podia comprar. E eu quero te explicar as 4 coisas que eu descobri que podem te ajudar na tua situação. Se você hoje está em algum certo nível de descontrole financeiro, ou se você não tem conseguido crescer as suas finanças de maneira consistente, se você não tem conseguido administrar as suas finanças, se você não tem conseguido controlar os teus gastos, controlar as tuas compras, os teus impulsos. Esses 4 passos vão te ajudar de maneira incrível. Talvez você já tenha recebido aqueles conselhos: não gaste mais do que você ganha, seja mais racional nas suas compras e menos emocional, não use o cheque especial, diga mais não. Algumas estratégias das quais as pessoas querem te aconselhar a consumir menos. Mas você sabe que não é tão simples assim. Se você já tentou, você sabe que não é tão simples. E por que eu estou te dizendo isso? Porque nós somos seres emocionais, nós somos mais movidos pelas emoções do que pela razão. Esses 4 passos são baseados muito nessa questão emocional nossa, que cria situações de escassez, que cria situações de descontrole. São essas emoções que eu vou te explicar aqui nesses 4 passos que fazem com que você esteja constantemente entrando em problemas financeiros. E o que eu vou te explicar aqui é tão poderoso que, ao você compreender e aplicar isso na tua vida, você não vai só eliminar o teu descontrole financeiro, como as chances de você entrar num novo descontrole financeiro são muito menores, porque você já vai estar preparado, porque você já vai estar consciente do porquê você contribui para esse descontrole financeiro. Então vamos lá para o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? É a gente reconhecer. O que eu quero dizer com isso? É a gente assumir que a nossa vida financeira está descontrolada. É a gente assumir o nosso erro. Aqui é importante, o nosso erro. Porque se você está endividado, se você está com seu cartão de crédito atrasado, é porque você cometeu um erro. E está tudo bem cometer um erro. Nós somos humanos, nós somos falhos. O que não pode acontecer é você errar de novo. E se você não reconhecer o teu erro, não reconhecer a tua situação atual, as chances de você errar de novo são grandes. Por quê? Porque você não aprendeu com o erro. Então é importante a gente reconhecer que a gente está numa situação difícil, que a gente errou. A situação que a gente está é por nossa causa. Nós somos responsáveis pela situação em que nós estamos. Pode ter acontecido uma tragédia, algo que não estava sob o seu controle, sim, pode acontecer. Mas, de qualquer forma, a responsabilidade de sair desse buraco é sua. Aqui tem um fator importante que se chama vergonha. Talvez nós tenhamos vergonha de admitir o nosso erro. Talvez nós tenhamos, sabe o quê? Orgulho para culpar outra pessoa ao invés de a gente admitir. Aqui é importante você reconhecer a contribuição que você teve. Por mais que outras pessoas também tiveram parte, mas você deixou as coisas caminharem dessa forma. Entende? Veja, a vida não é para você.
A vida é de você. Então, quando você entende que a vida é de você, você entende que é o seguinte: a situação é responsabilidade minha. É eu que preciso resolver o problema. Então, reconheça que você errou, reconheça que você está numa situação difícil, reconheça que não é normal você estar endividado, não é normal você atrasar a fatura do cartão de crédito. Eu vi muito essa questão de cheque especial na minha família. E isso afetou muito a minha vida, mas eu sabia que, desde novo, eu não queria viver dessa forma. Eu não aceitava viver dessa maneira. Eu falei que nem que eu tenha que viver com o mínimo possível para não ter que ficar tendo dívida com o banco, pagar juros altos, eu vou fazer. Você tem que pensar que é o seguinte: o que tem de melhor na vida? O que tem de melhor na vida? Pense aí agora. Você pode ter acesso ao que tem de melhor na vida. E se você quiser, se você falar, cara, eu só aceito o que tem de melhor na vida, pra mim, ótimo. Vá seguir isso aqui e não aceite essa situação escassa e precária na tua vida, porque Jesus veio para nos dar abundância, para nos dar vida e vida em abundância. Então não aceite menos do que a abundância. Eu quero te explicar nos próximos 3 passos, inclusive, esse aqui, o 4º passo é o mais importante para te ajudar a ter abundância na tua vida. Forte é quem admite um problema e o encara com responsabilidade. Fraco é aquela pessoa que finge que não tem problema. 2º passo, busque por um plano. Não dá pra gente resolver um problema com a mesma cabeça que a gente tinha quando a gente provocou esse problema. Concorda comigo? Para você resolver o teu problema, para você encontrar um plano, talvez você já tenha visto aí, comece a economizar, a resolver as suas dívidas, comece a controlar os teus gastos. Isso é importante, mas o que eu quero te dizer é ir além disso. Porque veja bem, para você assumir novos hábitos, que são hábitos que vão te trazer uma saúde financeira, você precisa mudar a tua cabeça também. E quando eu falo busque por um plano, é o seguinte: pense num plano de quem você precisa se tornar para você desenvolver esses tipos de hábitos e, principalmente, não cometer esse erro novamente. Quando você aprende, veja bem, aprender é sinônimo de mudança. Porque se você não mudar um determinado comportamento, quer dizer que você não aprendeu. Talvez você tenha vindo com uma criança que você fala com aquela criança. Você fala 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas ela não aprende. E aí o que ela faz? Ela comete os mesmos erros. Quando é que ela vai aprender? Não se sabe, mas talvez quando ela tem um grande problema na vida dela, que ela, aí sim ela reconhece, cara, eu reconheço. Meus pais falaram por tanto tempo disso, eu nunca dei atenção a eles. Agora eu aprendi. Quando ele reconhece isso, ele muda. É muito mais difícil a gente organizar um plano bonitinho e tal, você baixar uma planilha de controle e tudo mais que vai ter aí na internet. Muito mais difícil do que você colocar um plano desse ali para tua vida é você cumprir com ele diariamente. Então, para você poder cumprir com um plano, você precisa mudar a tua cabeça. Você precisa ter uma cabeça mais próspera, uma cabeça mais humilde, mais aprendedora, diferente da qual você tem hoje, que está fazendo com que esses problemas financeiros ocorram repetidamente. Então, esse é o passo 2. Vamos para o passo 3. O 3º passo é nós aceitarmos a nossa realidade. Veja bem, nós estamos aqui há muito tempo e a nossa espécie é a espécie que mais se adaptou. E sabe o que tem acontecido nos últimos anos? Nós estamos nos conformando com as situações. Nós estamos, inclusive, nos adaptando a viver uma vida mais ou menos. Por que eu digo isso? Quando você percebe a quantidade de pessoas que sofrem com a preguiça, você vê que são pessoas que não querem sair daquela famosa zona de conforto. As pessoas não querem fazer algo diferente, porque parece, e só parece, que é muito difícil, que exige muito da gente fazer algo diferente, da gente mudar, para a gente poder ter resultados diferentes. A nossa mente nos engana. A gente meio que se adapta a uma situação ruim. Ah não, é assim mesmo. Ah não, as coisas vão melhorar. Eu não consigo fazer. O que eu quero te falar com isso aqui? No primeiro passo você reconheceu. No 2º passo, você entendeu que eu preciso fazer algo diferente. E no 3º passo é o seguinte: você tem que aceitar que a realidade mudou. Você vai ter que aceitar que os problemas não vão se resolver sozinho. Você vai ter que aceitar que você vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão de regalias. Você vai ter que abrir mão, às vezes, de tempo. Você vai ter que abrir mão de várias coisas que você julga ser importante para você poder resolver o seu problema, para você se adaptar a uma realidade, para você superar esse desafio na tua vida e principalmente crescer com ele e nunca mais ter esse mesmo problema na tua vida. Uma das coisas que quando eu estava anotando aqui, né, eu pensei o seguinte: quando você superar
superar esses problemas todos aqui, sabe o que pode acontecer na tua vida? Eu vou falar isso depois da quarta dica. Eu vou falar uma coisa muito importante depois da quarta dica e eu vou complementar essa ideia aqui lá no final. Depois que você superar isso aqui, você vai ter algo surpreendente na sua vida. Quarto passo, vou colocar ele aqui, ó. A gente falou aqui de vários passos assim, né, de a gente aceitar a nossa realidade. Agora eu quero falar de um passo do qual eu gosto muito e do qual foi uma das coisas que eu mais tive prazer de descobrir na minha vida, que é o seguinte: ser feliz de graça. Veja, nós estamos numa sociedade que ela é consumista. Então, a gente nasceu nessa sociedade. E o que acontece? Muitas das vezes, a gente acredita que a gente precisa de um determinado tipo de produto para a gente poder se sentir bem, para a gente poder se sentir importante, para vários sentimentos. E o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: quando a gente aprende a ser feliz de graça, com coisas gratuitas, e quando eu falo gratuitos é você conseguir sair num parque, brincar com a criança, você conseguir ser feliz com você mesmo, estando bem com você mesmo, com a pessoa, com o seu cônjuge que você mora, conversando, com conversas íntimas. Tem várias as formas de a gente ser feliz de graça. Isso eu aprendi quando eu percebi que, cara, o dinheiro não estava suprindo uma felicidade minha. O que eu posso fazer para eu ser realmente feliz? E não precisar, e aí que é o mais interessante, e não precisar me sacrificar, não precisar sacrificar 8 horas do meu dia num trabalho chato, sofrido, para eu poder ter dinheiro, para eu poder comprar uma coisa que às vezes eu nem preciso. O que precisa mudar? E foi essa parada aqui que eu encontrei. Por isso que eu acho que esse aqui é o mais importante. Porque isso aqui muda completamente a nossa forma de viver no mundo, de ver a vida. Muda a forma como a gente se relaciona com nós, com as coisas, com as pessoas, com o nosso trabalho. Porque, pensa bem, se algo está sofrido, precisa ser mudado. A gente não pode se conformar que a vida é um sofrimento. Eu concordo com a ideia de que nós não viemos na vida para viver igual Disneylândia, para realizar todos os nossos sonhos. Não, mas a gente não precisa também sofrer, a gente não veio aqui para sofrer, cara. Então a gente precisa entender que existem maneiras, e muitas, não são poucas, maneiras de a gente viver feliz de graça. Talvez você já tenha visto várias mensagens de autoajuda e tudo mais que envolvem isso aqui, e esse é o quarto passo. E eu queria te falar duas coisas sobre isso aqui. Pensa o seguinte: imagina no final da tua vida, imagina você no último dia da tua vida. O que você faria nesse último dia da sua vida? Provavelmente são coisas gratuitas. Essa já é a primeira consciência que nós precisamos ter. Segundo, eu acredito que o maior matador de felicidade e endividador da sociedade hoje é a crença de que nós precisamos de um determinado tipo de coisa para nós nos sentirmos bem. Então nós fomos influenciados desde novos a acreditar que algumas coisas específicas nos fazem feliz, ao passo que não necessariamente essas coisas nos fazem feliz, mas que nós precisamos estar felizes para que essas coisas façam sentido na nossa vida. Então, é importante, é preciso a gente aprender a ser feliz de graça. E agora eu quero te falar de uma coisa muito importante. Nessa busca minha de me organizar financeiramente, principalmente de prosperar, de ter abundância realmente, eu pude perceber que pra gente sair de uma vida sem graça, pesada, descontrolada, é preciso que nós lidemos com nós mesmos, com os nossos sentimentos de maneira diferente. Até porque os nossos sentimentos que fazem a nossa vida ser agradável ou insuportável. Sara Santos, uma terapeuta, ela organizou um programa de 21 dias de limpeza emocional, onde você vai aprender técnicas incríveis para você eliminar o vitimismo, para você eliminar a vergonha, o medo, a culpa que você coloca em si mesmo, o auto-julgamento, que atrapalham e nos prejudicam a seguir em frente e continuar crescendo. A ingratidão, a murmuração, o mau humor, a inveja, que te impedem de ser contente e de ser feliz hoje, sem precisar de comprar mais nada. Meu convite é que você vá conhecer esse programa da Sara, clicando no primeiro link dessa descrição. Eu tenho certeza que é um programa que pode te ajudar a sair da sua atual situação, assim como também nunca mais entrar numa situação parecida com essa. Sabe o que é o mais interessante? Lembra aquilo que eu te falei lá atrás? Veja bem, quando você passar por essa situação, aprender, crescer, evoluir, aprender a lidar com os seus sentimentos, com a sua impulsividade, equilibrar-se mais emocionalmente, conseguir ser mais contente, mais grato no dia a dia, sabe o que vai acontecer?
você vai deixar de ter problemas de dívidas e você vai começar a ter problemas de aonde investir o teu dinheiro, aonde investir o dinheiro que está sobrando. Problemas como dizer não para pessoas que pedem dinheiro emprestado para você. Você quer ter esse tipo de problema? Pois bem, você precisa entender as suas emoções, lidar com essas emoções e jogar todo esse lixo emocional fora. Essas coisas que estão fazendo com que situações de descontrole financeiro se repitam na tua vida. O meu convite é para que você dê uma oportunidade a você, que você aprenda com os seus erros, que você mude a tua mentalidade e a forma como você lida com os seus sentimentos, que você se adapte à nova realidade e consiga superar essa nova realidade e viver bem e aprenda a ser feliz com o que você já tem, com tudo de belo que você já tem. E assim, você tenha toda a abundância e prosperidade que você pode ter na tua vida. Então, é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Vai lá, conheça o programa, se inscreve no canal, curte se isso fez sentido para você e até o próximo vídeo.